Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus tem uma palavra ao seu coração. O texto bíblico de hoje está em 2 Coríntios, capítulo de número 7, versículo 10, que diz assim: Pois a tristeza, segundo a vontade de Deus, produz arrependimento que conduz à salvação, o qual não traz remorso, mas a tristeza do mundo traz a morte. Existe uma diferença entre o arrependimento e o remorso. O arrependimento produz vida, o remorso desemboca na morte. Por meio do arrependimento, o indivíduo foge da morte para buscar a Deus, e pelo remorso, a pessoa foge de Deus para buscar a morte. Por outro lado, o arrependimento conduz o homem ao céu, e o remorso leva o homem ao inferno. Não houve diferença entre o pecado de Pedro e o pecado de Judas. Portanto, o que vemos é que Pedro negou Jesus, Judas traiu. Mas houve uma grande diferença na maneira como eles lidaram com o pecado. Se não vejamos, Pedro, a Bíblia diz que ele se arrependeu. E Judas se encheu de remorso. Sendo assim, nós vemos que é importante não apenas sentir remorso do pecado, porque o remorso não leva a lugar nenhum, mas é preciso ter arrependimento. Pedro vomitou o veneno do pecado, Judas engoliu o veneno. Pedro foi perdoado e foi salvo, Judas pereceu eternamente. O verdadeiro arrependimento, o arrependimento sincero, ele envolve pelo menos 3 coisas fundamentais. Dentre elas, o arrependimento produz mudança na mente. A palavra arrependimento vem da língua grega metanoia, que quer dizer mudança de mente. O arrependimento é, em primeiro lugar, uma mudança intelectual, uma mudança de conceito, uma mudança de pensamento. Pelo arrependimento compreendemos que o diabo é embusteiro e o pecado é uma fraude. Compreendemos também que o pecado é maligno. E também ele é pior do que a pobreza, pior do que a solidão, pior do que a doença e pior do que a própria morte. Pois todos esses males não podem nos afastar de Deus. Mas agora o pecado nos afasta de Deus e faz com que nós venhamos perecer eternamente. Há muitas pessoas que têm medo da consequência do pecado, mas amam o pecado. Essas pessoas, elas não dão provas do verdadeiro arrependimento. Porque quem se arrepende de verdade não apenas muda a conduta, mas também procura afastar-se do pecado. O verdadeiro arrependimento passa por um claro entendimento de que o pecado é o pior de todos, ou pior que todas as consequências, uma vez que o pecado ele é causador de todas as terríveis consequências. Segundo, o arrependimento também ele causa uma mudança de emoção, não apenas da mente, mas as emoções também precisam ser mudadas. Por quê? Porque a Bíblia diz assim: pois a tristeza, segundo a vontade de Deus, produz arrependimento, que conduz à salvação, o qual não é remorso, porque o remorso traz a morte. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 7. O arrependimento produz uma insatisfação no coração do indivíduo que peca de tal forma que a pessoa rompe com o pecado e corre para os braços do Pai. Sem arrependimento, a tristeza pelo pecado afunda a pessoa mais ainda, ou seja, cada vez mais. Agora, sem arrependimento, aquele que é escravo do pecado vai se enrolando numa espécie de cordas que vão levando cada vez mais para o fundo do abismo. Então o fim dessa pessoa, infelizmente, é a perdição eterna. Porém, quando uma pessoa se arrepende e passa a fugir não apenas das consequências do pecado, mas do próprio pecado, então, com certeza, ela se aproxima de Deus. Nós precisamos nos arrepender, não apenas de mente, mas também de coração, de emoção. E terceiro, para concluir essa palavra, o arrependimento é uma mudança de vontade. Provérbios 28:13. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. O arrependimento não é apenas um sentimento intelectual e também um sentimento emocional. O verdadeiro arrependimento atinge a vontade. É dar meia volta, é voltar-se para Deus. A Bíblia diz
Quem encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e abandona alcançará misericórdia. Judas deu os 2 primeiros passos do arrependimento. Ele confessou o seu pecado, sentiu tristeza por ele, a ponto de devolver o dinheiro recebido pela traição. Porém, Judas não deu o último passo. Ele não se voltou para Jesus, não pediu perdão, não mudou a sua conduta. Apenas a consciência do erro que ele estava. Ou seja, é preciso tomar uma decisão. É preciso exercitar a vontade e correr para os braços do Pai. O filho pródigo caiu em si e voltou para a casa do Pai. E se ele tivesse apenas lamentado sua condição, ele teria permanecido daquela mesma forma, daquele mesmo jeito, e não teria voltado. Mas ele decidiu no seu coração voltar-se para a casa do Pai. E quando ele voltou, houve abraço, houve beijo, houve perdão, e houve festa, e houve salvação naquela casa. Eu pergunto para você, você já se arrependeu do que você tem feito de errado? Já se arrependeu de todos os teus pecados? Deus espera que todos nós venhamos se arrepender, porque ninguém pode crer em Jesus sem antes se arrepender dos seus pecados. Não existe salvação sem arrependimento, e não existe arrependimento sem convicção de pecados. Amém? Fique com essa palavra, que Deus possa trabalhar na sua vida, trabalhar no seu coração, e que também você compartilhe essa palavra com outras pessoas e deixa o Espírito Santo agir na sua vida, no seu coração. Amém? Fica na paz, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.